E aí galerinha, beleza? Vou comentar um assunto com vocês bem legal, que foi o nosso grande desafio quando a gente chegou aqui no Quebec, ou até mesmo antes, que foi como alugar uma casa, tá? Eu vou explicar para vocês por alto assim como funciona, tá? Eu não sou especialista nenhum na parte imobiliária, eu só vou explicar o que aconteceu com a gente e como funcionou. E daí posteriormente vocês vão poder curtir aí a casa, né, em detalhes, que vai ter um videozinho para vocês, beleza? Bora lá! Bom, primeiro de tudo, como é que se aluga uma casa aqui no Quebec? Via de regra, você tem duas formas que eu considero ser as mais eficientes. A primeira delas é consultar um site chamado Kijiji. Exatamente, é K-I-J-I-J-I. Kijiji. Kijiji é um dos sites mais populares aqui em termos de anúncio de tudo quanto é tipo de quincalharia que vocês podem imaginar, tá? Desde, sei lá, doar uma mesa, uma cadeira, comprar um fogão, uma geladeira, alugar uma casa, carro. Então tudo é feito no Kijiji. Isso é meio que de praxe aqui. Então essa foi a maior fonte que a gente tinha para consultar. E a segunda, que eu acho bem eficiente, é quando você chega aqui, você pega um carro, ou pega um ônibus, ou sai andando pelo bairro que você quer morar, vê as plaquinhas escrito para alugar, telefona, marca um rendezvous, né, ou um encontro com o proprietário ou com o locatário, no caso, o locatário atual, e negocia todo o esquema do aluguel, beleza? Aqui no Quebec, aluguel se chama bail, tá? Ele se pronuncia assim mesmo, bail, é a pronúncia local, beleza? Mas ele se escreve assim, B-A-I-L, ou bail, não tem nada a ver, tá? É bail. Então, aqui o que acontece? Todo aluguel, ele vai do 1º de julho ao 30 de junho, tá? Você pode até ter exceções, mas via de regra é assim que funciona, é um período fixo de um ano. E normalmente este período ele compreende em 2 anos, se você quiser, você pode fazer um baile de 2 anos ou um ano, tá? Você escolhe, tá? Isso tudo é negociável com o proprietário da casa. Então é muito mais simples, você não tem imobiliária, você não tem corretores, você não tem atravessadores, tá? Exceto quando vai comprar uma casa, que daí é recomendável você ter alguém para te dar uma orientação maior, principalmente para você que é peru de fora e não conhece nada aqui. E acredite, aqui tem muita fraude, não é só no Brasil não. Tem muito espertão, ele vê pela tua cara que você é de fora, eles vão querer ganhar um dinheiro em cima de você, tá? Então tem que tomar cuidado. Não é só porque você está fora do país que você está imune a esse tipo de coisa. Mas enfim, como que funciona? O baile é feito direto com o proprietário, ponto. Ok, então daí você declara lá no teu baile o valor que você vai pagar de aluguel, tá? A duração, que normalmente é de 1 ano, pode ser 2, 3, aí depende. As melhorias que você de repente quer que faça na casa para que você seja o futuro locatário. Então, por exemplo, você vai ver a casa está mal pintada, então você fala para o proprietário: eu quero que você coloque no bairro que a casa vai ser pintada no futuro, tá? Ou por exemplo, o fogão está quebrado, eu quero que você coloque no bairro que o fogão tem que estar funcionando, né? Então todos esses detalhes tem que estar explícito, tá? O acordo verbal vale, mas é perigoso. Via de regra, as casas vêm com armário embutido, tá? E não vem com eletrodomésticos. Às vezes vem com geladeira e fogão, e às vezes vem com lavadora e secadora junto. Depende, tá? Tudo você tem que deixar bem explícito, ok? Outras coisas que você coloca é condição de pagamento. Pode ser por cheque, e acredita que usa muito cheque, muito. Oi? Tá? Eles confiam mais numa folha de papel assinada por você com valor do que uma transação bancária eletrônica, tá? Então depende muito da pessoa com que você vai lidar, né? Depois eu vou explicar um pouquinho da situação aqui da casa para vocês entenderem, para ver como é que é essa questão do cheque e como é que não é, beleza?
E aí vem a pergunta, e se eu tiver que sair mais cedo da minha casa, depois de assinar um buy de 1 ano? Por exemplo, eu assinei um em julho e eu preciso sair em dezembro. Aí você tem que oferecer o seu buy restante para uma outra pessoa poder assumi-lo, tá? Então como é que funciona? Você anuncia, coloca lá no anúncio, ó, locação de casa, blá blá blá, repasse de buy. Então a pessoa que vai alugar sua casa, ela vai assumir o seu contrato. Então você vai fazer um contrato espelho, um buy espelho, que é uma folha de papel de 3 vias que você assina com o proprietário, colocando todas as condições, e daí você é o novo proprietário, o novo locatário, com as condições ali descritas. Pronto. Daí ano que vem, se você não quiser ficar na casa, em março, abril, maio, junho, isso, em março, você com 90 dias de antecedência, você avisa o proprietário que você não quer ficar na casa, ou ele comunica você falando que ele quer a casa por algum motivo, daí você tem 90 dias para correr atrás. E é muito engraçado que o 1º de julho aqui é tradicionalmente o mês onde todo mundo faz mudança, tá? Então é uma bagunça, tá? Todo mundo trocando de um lugar, de um para o outro, etc. Pode parecer estranho, mas talvez seja muito funcional isso, porque daí as pessoas se deslocam de uma vez só num único dia e não fica aqueles gap do tipo assim, eu preciso de uma casa nova, né? Mas eu já larguei essa casa e eu não estou encontrando porque não tem oferta. Vai ser muito pelo contrário. Se você precisar largar a sua casa, vai ter muita gente na mesma situação, então tem rotatividade. Eu acho que isso funciona, tem que testar. E aí foi o nosso caso. Então vou contar brevemente a nossa experiência. Faltando 3 meses para vir aqui, a gente começou a procurar casa na internet, no Kijiji. Procurei imobiliários, procurei tudo, não funciona. Imobiliária normalmente tem casas, apartamentos e quartos para estudante. Você até consegue. Fora isso, esquece. E daí tem a questão da Bela, né? Nossa queridinha cachorrinha precisa ser aceita no bairro. O proprietário tem que aceitar. Ou, no nosso caso, como a gente estava chegando aqui de agosto para setembro, a gente ia ter que pegar um repasse de bairro em que o locatário anterior tem um acordo em que outra pessoa aceite. Entendeu? Então é bem estranho isso, tem que tomar cuidado, tá? Você pode se frustrar um pouco na hora de pesquisar, mas é mais ou menos isso, tá? O buy, ele tem algumas regras bem fechadas, às vezes o proprietário não quer que tenha cachorro, só quer que tenha gato, ou quando aceita cachorro, é cachorro de até 4 libras, eu já vi anúncio assim, cachorro de 3 a 4 libras, ou seja, cachorro pequeno. Ou cachorro sob condições. Que tipo de condições? Se ele começar a fazer barulho, multa, tá? Se ele destruir alguma coisa na casa, multa e paga qualquer dano que ele tenha feito, beleza? Aí uma pergunta que talvez fique no ar, é seguro? Não sei, tá? Mas o regimento de locação de logement, eles chamam de regime de logement, que é a regra que rege as locações e etc. Ela é muito rígida, tá? Então o que está escrito tem que ser cumprido. Então se por exemplo no meio do teu bairro aconteceu alguma coisa na casa e o locatário e o proprietário não arrumou porque a casa é dele, tá? Se der um problema no esgoto, é o proprietário que tem que cuidar disso. Você pode acionar a Regi e a Regi vai cobrar isso dele. Então o documento é muito importante para que o acordo que foi selado entre você, proprietário e locatário, seja cumprido. Só isso, sem burocracia, sem fiador, sem nada. Às vezes, dependendo do caso, eles exigem uma garantia. Que garantia é essa? Eles podem pedir o primeiro aluguel, que seria o primeiro aluguel julho, e o último do buy, que seria junho do ano que vem. Tá? Isso é uma coisa que é meio de praxe, eu já ouvi pessoas que fizeram isso. Mas via de regra é tranquilo, é bem simples e não é burocrático, beleza? E no próximo capítulo, se vocês estiverem aí antenados, vocês vão poder curtir um pouquinho da nossa casa. Eu e a Cris explicamos um pouquinho como é nosso bairro, como é a casa, tudo só para vocês terem uma noção de tamanho, tá? Aqui tudo é estranho assim com relação a como é tamanho de casa. No Brasil costuma-se falar, aluga-se 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aqui não. Eles chamam 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. O que significa isso? Um 4,5, para exemplificar. Ele é 2 quartos, sala,
cozinha e o meio é o banheiro. Então 5,5 é 3/4, sala, cozinha e banheiro. Tá? Então esses termos é muito comum aqui. Então, via de regra, se você der uma pesquisada na internet, você vai ver muitas definições sobre isso, inclusive no próprio site da província do Quebec, do governo, tem lá como se estabelecer no Quebec. Daí tem tudo isso que eu estou falando, que é só repetição, tem tudo lá, beleza? É isso aí, galera. Deixa o like, comentem e até uma próxima. Vamos ver se eu trago mais alguma novidade, alguma coisa diferente aqui do Quebec para vocês, beleza? Até mais!